Ok. Muito bem. Existem muitas questões que se colocam em torno do homem, em torno da Terra, em torno da vida, né? Em torno do universo, de Deus, da imortalidade ou não, né? Há muitas questões mesmo que nós podemos colocar. Uma delas é se o homem é imortal. É imortal, ele está ligado à Terra, está ligado a outro planeta, está ligado à Terra por algum motivo especial. E depois coloca-se sempre aquelas questões básicas. Espera aí, mas quem sou eu? Né? De onde é que eu venho antes de ter nascido? Para onde é que eu vou quando o meu corpo morrer? O que é que eu estou aqui a fazer? Porque é que há pessoas ali como a Amanda que têm cabelo para dar e vender, e há outros como eu, coitadinhos, né? Não estou a brincar, mas porquê de existir semelhanças das coisas? Porque é que o meu vizinho do lado direito é doente e o do lado esquerdo não é? Porque é que uns são doentes graves, outros são doentes leves? Porque é que uns não têm doenças, outros têm? Porque é que uns são mais inteligentes do que outros? O porquê das dissemelhanças, não é? E isto questiona-nos muito, esta situação. Outra questão que as pessoas colocam sempre é se há vida para além da morte, não é? Há quem diga que sim, mas há quem diga que não. O mais interessante é que há pessoas que dizem que sim, a vida continua, mas não têm provas. Mas também há pessoas que dizem, não existe vida para além da morte, mas também não têm provas de que não existe vida para além da morte. Depois há outros que dizem que sim e que têm provas. Portanto, temos aqui três tipos de pessoas, não é? E coloca-se a questão, então, sim ou não? Há vida para além da morte, sim ou não? Há provas? É aquilo que nós vamos tentar saber. Outra questão é uma hipótese académica, pormos a vida para além da morte é uma crença? Pode ser uma crença, não é? Pode não existir. E as pessoas acreditam nisso. Uns dizem que sim, a vida para além da morte é uma crença, aqueles que não acreditam na vida para além da morte. Outros dizem que não. Agora, ou é uma crença ou é um facto. Podem ser crenças cegas ou crenças raciocinadas baseadas em factos. Sim ou não? É isto que nós também, que o Espiritismo nos fala. Ok, a vida para além da morte, aqui o espírito, o piu-piu, saiu, largou o corpo, e esta é a perspectiva espiritualista da vida, né? Contrariamente à perspectiva fisicalista ou materialista que diz que o piu-piu não existe. Quando morreu o cão, acabou-se a raiva. Isto é uma crença ou é um facto? É isto que nós vamos falar. Vamos analisar. Não sei se repararam, mas quando as ondas da Nazaré estavam no topo da publicidade, isto é uma fotografia real. Vende-se água da onda gigante da Nazaré, quando o McNamara surfou aquela onda de 20 metros. E eu fiquei deliciado com esta fotografia. Para já pelo inusitado da situação, depois pelo humor e depois pela capacidade inventiva que nós portugueses temos, não é? E de facto. Agora, reparem, isto é um facto ou não? Pode ser um facto ou pode não ser. Nós não sabemos se esta água é da onda gigante, não é? Agora, os factos são credíveis ou não? Podem ser ou podem não ser. Isto é um facto? Será? Sim ou não? É credível? Sim ou não? Ok. Estas crenças, as pessoas que dizem que não há vida para além da morte, dizem assim, estas crenças da vida para além da morte
Isto é gente sem cabeça, gente sem estudos, gente ignorante, gente que só acredita em coisas, histórias da carochinha. Coitadinhos, são os pobres de espírito, porque eles têm de se agarrar em qualquer coisa para conseguir viver. Não são como nós, não. Nós não. Eu sou um doutor, eu sei que a vida não continua, porque repugna-me saber que há um poder superior a mim, etc, etc. Então, é a questão que se coloca. Estas crenças são fruto de gente sem credibilidade, sem estudos, sem cunho científico? Sim ou não? Este senhor vai saber disso a pouco, daqui a bocadinho, quando ele acabar de cortar a tábua. Então é isto. Serão crenças de gente ignorante? Sim ou não? Não é? Hoje em dia há estudos para tudo. Não é? E este estudo também, que saiu recentemente, comprova que as pessoas que fazem anos mais vezes vivem mais tempo. Não é? Hoje em dia, quando nós não sabemos uma coisa, cria-se um grupo de trabalho e vai-se fazer mais um estudo. E depois outro grupo de trabalho para analisar o grupo de trabalho anterior e fazer mais um estudo. É assim, nós portugueses somos especiais nisso. Agora, há pessoas que dizem assim, não, espera aí, a vida para além da morte não existe. E mais, estas crenças nunca existiram, são de agora. Será verdade isso? Não é? Antigamente não havia crenças nos sábios. Os fisicalistas, os materialistas dizem que não. Mas será mesmo verdade? Não, antigamente os sábios não acreditavam nessas coisas. Isso são coisas de agora, as pessoas sentem-se inseguras, não é? E precisam de alguma coisa para se agarrar. Outros dizem que a vida para além da morte faz parte da crença de grupos religiosos sem comprovação científica. São aqueles grupos fanáticos, as igrejas, as seitas, né? Têm as suas crenças. Pronto, estes têm as crenças na roda quadrada, ofereceram-lhes a rodinha e eles, não queremos nada com isso, a gente tem mais que fazer. Né? Será assim ou não? Quer dizer, será que a fé deve ser cega ou a fé sem provas ou pode ter provas? Porque há pessoas que dizem, mas uma fé com provas não é fé. É. Temos a fé humana e a fé divina. Temos a fé cega, que é aquela fé assim, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, 1 em 3. Como é que é isso? Não sei, tens de acreditar, é um dogma da igreja. Fé cega. A fé raciocinada é a fé que Allan Kardec deixou ao mundo, baseada no raciocínio, na investigação, na pesquisa. Ok? Então, amigos, nós vivemos aqui neste sistema solar e antigamente acreditava-se na vida para além da morte, havia aquela fé cega, não havia provas. E pronto, havia uns que acreditavam e outros que não acreditavam. Depois apareceu, em 18 de abril de 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos, que agora tem 1019 perguntas e respostas, na altura tinha 500 e tal, a primeira edição, e que veio revolucionar completamente o conhecimento, porque este livro que Allan Kardec apresentou à humanidade, entre outros, é um livro que vem fazer a divisão do conhecimento entre o antes e o depois, porque no depois nós vamos encontrar o quê? Comprovou-se a vida para além da morte, logo temos uma fé raciocinada. Já não é preciso dizer assim, eu acredito na vida para além da morte. Eu agora só para fazer birra, quando me dizem isso, eu digo assim, eu não acredito. Sim, mas tu não és espírita, sou. Por isso é que eu não acredito na vida para além da morte. Eu tenho a certeza que ela existe. Mas como é que tens a certeza? Não é por ser especial de corrida. Basta pegar nos livros, ler, pesquisar, estudar, comparar, ver as pesquisas, as experiências dos outros e as nossas próprias experiências. Muito bem. Na nossa página do YouTube, não sei se conhecem, está aqui as 7 a dizer pesquisas espíritas, palestras.
temos uma lista só de palestras sobre pesquisas espíritas, que esta é a 14ª, e iremos terminar este ciclo na 16ª, só faltam 2, depois mudamos. E porquê é que fizemos isto? Precisamente para calar algumas pessoas que, do seu posto muito elevado no estrato social em Portugal, com quem eu falava, algumas, umas mais conhecidas, outras nem tanto, diziam assim: não existem provas. Os sábios de outrora não pesquisavam isso, e nós vamos ver que as coisas não são bem assim. Então, este conjunto de palestras, de pesquisas espíritas, serão 16 palestras, hoje é a 14ª, tem por objetivo apresentar factos, apresentar nomes, apresentar pesquisas. Quem quiser que vá pesquisar. Não é a opinião do Lucas, não é a opinião do Centro de Cultura Espírita, né? É a opinião dos cientistas, né? E vamos ter vamos ter informações muito interessantes, né? Se nós olharmos aqui para a setinha vermelha, diz-nos aqui precisamente isso: palestras que abordam diversos cientistas, blá blá blá, por aí fora. Ok. Reparem, só nestas 16 palestras nós abordamos, e vamos abordar mais 1 ou 2, à volta de 80 cientistas. Desses 80, contam-se pelas mãos, pelos dedos de uma mão, os que são espíritas. E que vieram comprovar e recomprovar tudo aquilo que Allan Kardec comprovou em 1857. Ok? Vou passar assim rapidamente. Quem tiver interesse pode ir ver estas palestras uma a uma, ou escolher os personagens que mais lhe interessam, né? Temos, por exemplo, William Crookes, William Fletcher Barrett, César Lombroso, Conan Doyle, Camille Flammarion, todo um conjunto de cientistas, de pesquisadores, que depois de 1857 eram espiritualistas e foram pesquisar os fenómenos espíritas do ponto de vista científico, comprovando aquilo que Kardec fez. Tem só por aqui o som mais alto. Estes senhores também, com um especial destaque para o casal Corrêa, que descobriram o rádio, o elemento químico, Oliver Lodge, o psiquiatra italiano Morselli e outros, Alfred Roussel Wallace, William James, Frederick Myers, Joseph Banks Rhein, o pai da moderna parapsicologia. Este é um grupo, há muitos mais que pesquisaram e ainda pesquisam, alguns ainda estão encarnados, a comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrónicos, a TCI, a transcomunicação instrumental. Cientistas que trabalharam com médiuns, com psíquicos, para, em desdobramento, em visão à distância, conseguirem captar informações dos soviéticos em favor dos americanos. Foi um projeto, o Stargate, que o governo americano teve durante 20 anos, onde gastou cerca de 20 milhões de dólares na altura. Foi controlado, orientado por estes cientistas, o último deles, o Dr. Edwin May, físico nuclear. Temos aqui outros, neste caso aqui este casal, o engenheiro Ney Pereira Pérez e a esposa, uma médica, a doutora Maria Júlia, que desencarnou recentemente, pesquisadores também da espiritualidade, estes psicólogos, o Dr. Morris Netterton, com quem a doutora Maria Júlia aprendeu técnicas de regressão de memória, que depois trouxe para Portugal juntamente com a doutora Gláucia Lima. Temos aqui outros, Dr. Banerjee, Erlendo Haraldson, Hernani Guimarães Andrade, no Brasil, Guy Playfair, na Inglaterra, na Índia, Dr. Banerjee, Raymond Moody Jr., Peter Fenwick, gente de topo. Nenhum destes é espírita, mas todos eles apontam para o mesmo sentido.
tudo aquilo que Kardec descobriu, pesquisou, é verdade. O neuropsicólogo Manuel Domingos, português, o Dr. Luís Portela, também português, o CEO não executivo da Fundação Bial, aliás, CEO executivo, acho eu, da Fundação Bial e não executivo da Bial, farmacêutica. Eben Alexander III, neurocirurgião, que descobriu a espiritualidade. Ele não acreditava na vida para além da morte. Quando teve uma experiência de quase morte, teve 6 dias em coma. Pim van Lommel, muito famoso. Temos este muito conhecido, Brian Weiss, psiquiatra, né? O Dr. Jim Tucker, psiquiatra de crianças, o Dr. Bruce Grayson, psiquiatra também. E por último, falámos também do Dr. Ian Stevenson, o grande psiquiatra da reencarnação. Ok, hoje, para avançarmos, vamos falar de 3 personagens rapidamente, assim, sem chatear muito, sem aborrecer. 3 personagens muito interessantes, o Dr. Gary Schwartz, Andrew Newberg e Harold Koenig. Ora, Dr. Gary Schwartz nasceu em 1944, ainda anda por cá, tem uma característica muito interessante. Ele não é espírita. E então, mas investiga os fenómenos espíritas. Por que é que ele começou a investigar isto? É uma pessoa com um currículo invejável, não me importava ter o currículo dele, né? Não é por vaidade, mas os conhecimentos dele, é só por isso. Mas ele tem-nos por mérito. E então um dia estava dentro do carro parado e ele, que não é espírita, ouviu uma voz a dizer-lhes assim: ponham um cinto de segurança rápido. E ele disse à mulher, o carro parado lá na América, assim, então, ok, olha, ouvi uma voz para pormos o cinto de segurança. E eles puseram o cinto de segurança, estavam parados ali na berma de uma estrada, puseram o cinto de segurança quase como um automatismo, e passado 1 minuto ou 2 vem um carro por trás a 70, 80 km por hora, que despistou-se e foi contra eles. E ele resolveu a partir desse momento, não, eu tenho de descobrir o que é isto. Isto não é ciência, isto é outra coisa qualquer, porque isto não se aprende nas faculdades. E foi assim que o Dr. Schwartz veio descobrir que existe outro tipo de explicação para a vida que não o materialismo. Professor de Psicologia, Medicina, Neurologia, Psiquiatria, Cirurgia. Portanto, é de facto uma pessoa com muitos conhecimentos. E então, vemos que é membro de várias associações, publicou mais de 450 artigos científicos. É obra, é muito artigo, não é? E foi co-editor de 11 livros académicos, bem como autor destes que estão ainda em inglês. Agora, ele tem uma característica muito interessante. Portanto, vamos resumir aqui o pensamento dele. Ele acha que, para além da ideia materialista da vida, que tudo, o objetivo de aumentar a saúde, o bem-estar, a psicologia espiritual, fazer avançar a evolução da psicologia e da ciência pós-materialista. O que ele defende é que tem de haver uma ciência pós a ciência que existe atualmente. Porque a ciência que existe atualmente objetiva o estudo apenas da matéria. Como ele descobriu algo que não faz parte da matéria, que é a interferência do mundo espiritual em nós, não é? Através da mediunidade e não só, da intuição, ele acha que deve haver uma ciência de transição. E é muito interessante a postura dele, não é? Ele defende nos seus livros e nos seus trabalhos a existência da alma humana, a hipótese da sobrevivência, da consciência após a morte, e as experiências envolvem a colaboração de médiuns de investigação baseados em provas, né? E bem como tecnologia de ponta utilizando as ciências ópticas. Porque é que isto é no verdadeiro? Porque este senhor, usando médiuns que não são espíritas, usando técnicos
na área da óptica e de outras áreas da ciência e da tecnologia, ele criou uma fundação do telemóvel da alma, o Soul Phone Foundation. Então eles estão a tentar criar um telefone para falar com o mundo espiritual. Olhem que interessante, não é? Mas não são espíritas, têm uma equipa por trás muito grande. Eu não acredito que eles consigam isto tão cedo, mas eles estão a tentar. E é muito curioso que o Dr. Gary Schwartz diz que não está em causa se é possível ou não, mas quando é que vai acontecer e como. Olhem a certeza daquele homem, mas não é uma certeza fanática, é uma certeza baseada em factos, em provas, em experiências mediúnicas, não é? Diz ele que o objetivo é que a vida após a morte foi definitivamente demonstrada cientificamente. Ele se calhar nunca estudou espiritismo, se não sabia que isso já tinha acontecido em 1857, e experiências replicadas, né, demonstraram comunicação precoce com pessoas pós-materiais ou pessoas espirituais, espíritos, vá lá. Este último proporcionará oportunidades maravilhosas de comunicação com entes queridos falecidos e com luminares ou espíritos bons que desejam ajudar-nos a curar o nosso mundo. Isto já acontece nos centros espíritas, através dos médiuns humanos. A perspectiva deles agora é transferir isso para uma espécie de um telemóvel ou de um aparelho de comunicação. Eu acredito que isso seja possível. Não sei é quando. Vai depender da nossa... Portanto, o Dr. Schwartz está a desenvolver o Soul Phone, ou o telefone da alma, né? Tecnologias que ele espera que permitam contacto com mentes desencarnadas. Neste momento estão em desenvolvimento um interruptor que é o Soul Switch, o ligar à alma, que pode ser ativado por desencarnados em respostas a perguntas binárias sim ou não. Por exemplo, ter um determinado equipamento que os espíritos possam acionar, utilizando na ótica espírita a mediunidade de efeitos físicos, né? E perguntar, porque os americanos e os ingleses têm um uso da mediunidade completamente diferente de nós, os europeus, ainda é muito arcaico, e então eles fazem do género, assim, olha, imaginemos que aqui o senhor Francisco está lá na equipa, eles vão perguntar, olha, está aqui o pai do senhor Francisco ou não? E os espíritos ativam um switch, sim ou não, por hipótese, né? O que é uma coisa que nos faz lembrar um pouco as mesas girantes no tempo de 1857. Ele planeia também explorar a possibilidade de comunicação através da escrita, da voz e até do vídeo. E isto já existe, né? Através da prática mediúnica, dos fenómenos de efeitos físicos, e também através da transcomunicação instrumental, okay? Do TCI. Ora, o Dr. Andrew Newberger, este senhor é uma pessoa fantástica, tem uma vida incrível do ponto de vista do conhecimento. Portanto, ele tem um currículo invejável, né? Desde muito novo que ele tinha a ideia de pesquisar Deus. E então ele foi talvez dos primeiros cientistas, ou se não dos primeiros, um dos mais importantes na atualidade, que não sendo espírita, faz pesquisas com outros pesquisadores cientistas espíritas, e que o objetivo deles é fazer o interface, a ligação entre a espiritualidade e a ciência. A relação entre o cérebro e a espiritualidade. Já passou. Atualmente, a investigação centra-se sobretudo na forma como a função cerebral está associada a vários estados mentais, em particular experiências religiosas e místicas. O que é que acontece quando o médium está em transe? O que é que acontece ao cérebro? E isso tem
Qual é a causa? Será a consciência? Será a mente que é extracerebral? Né? Esta investigação incluiu inclusive exames cerebrais de pessoas em oração, meditação, rituais, estados de transe, bem como inquéritos sobre essas experiências. Ora, ele foi fazer pesquisas com equipamentos como TAC, ressonâncias, PET, que é a tomografia por emissão de positrões, para ver que áreas do cérebro eram ativadas quando o médium entrava em transe, ou quando a pessoa estava a fazer meditação, ou quando estava em oração, etc. Avaliou a relação entre os fenómenos espirituais e a saúde, bem como o efeito da meditação na memória, concluindo que quem pratica meditação tem mais memória. Olha, é um bom tratamento. É gratuito, não tem efeitos secundários e revitaliza a memória. Vemos aqui uma imagem de um cérebro. Aqui do lado esquerdo o cérebro em estado normal e aqui do lado direito o cérebro da mesma pessoa, mas em estado de meditação. Então, utilizando uma tomografia por emissão de positrões, por emissão de fóton único, aliás, que vai permitir medir o fluxo sanguíneo. Então, quanto maior for o fluxo de uma área cerebral, mais ativa está essa área. Isto é, estas áreas a vermelho são mais ativadas do que as áreas a amarelo, do que as áreas a verde, do que as áreas a azul, do que as áreas a preto, que são as menos ativadas. O que é que o Dr. Newberg descobriu? Quando examinamos os cérebros dos budistas que estão em meditação, os budistas tibetanos, eles fizeram experiências com eles, descobriram uma diminuição da atividade no lobo parietal do cérebro durante a meditação. Este canto inferior direito aqui aparece em amarelo em vez do vermelho, que é normal. Isto é, quando eles entram em meditação, esta parte do cérebro deixa de ser tão irrigada, que é uma área que gere a nossa noção de espaço-tempo. Olhem que interessante, não é? É como se nós deixássemos ter a nossa noção de espaço-tempo aqui e entrássemos numa outra dimensão, num estado modificado de consciência. Esta área do cérebro é responsável por nos dar uma noção da nossa orientação no espaço-tempo, isso já referi. A nossa hipótese, diz ele, é que o bloqueio de todas as informações sensoriais, os 5 sentidos, e cognitivas nesta área durante a meditação está associada à sensação de não haver nem espaço nem tempo, tão frequentemente descrita na meditação. Quem pratica esta técnica perde a noção do espaço e do tempo, não é? E isso é muito comum acontecer, por exemplo, nos médiuns, quando estão em transe. Às vezes o transe, a comunicação mediúnica pode ser de 2, 3, 4 minutos, uma determinada concentração, e o médium tem a sensação de que foi uma enormidade, foi uma coisa que demorou muito tempo, e às vezes demorou uns segundos ou um minuto sequer. Ele tem vários livros editados, um deles traduzido para o português, podem encontrar em qualquer livraria, recomenda-se. Como Deus pode mudar a sua mente. É um livro científico, mas que se lê bem, qualquer pessoa sem formação científica consegue ler. Ele publicou mais de 250 artigos e capítulos, artigos revistos pelos seus pares sobre a função cerebral, a imagiologia cerebral e o estudo de experiências místicas. Publicou 14 livros. Os 14 livros foram traduzidos para 17 línguas diferentes. É a obra, não é? É considerado ainda hoje, Dr. Andrew Newberg, um dos 30 neurocientistas mais influentes do mundo. O seu trabalho científico é tão credível e tão apreciado, quer pelos seus pares, quer pelas pessoas fora do ramo da ciência, que ele foi praticamente uma espécie de o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Há uma diferença entre o Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, e Deus. É que Deus está em toda a parte e o nosso Presidente da República já teve. E então este também, porque eles viajam muito, é convidado para ir a todo lado, para aqui e acolá. E este cientista já esteve em todos os programas, os mais importantes na América, um pouco por todo o mundo, para falar das suas pesquisas, bem como já foi notícia de destaque nas principais revistas e jornais mundiais, Newsweek, Time, National Geographic, Discover, New York Times, por aí fora. O que nota bem o tipo de pessoa que é. E por último, vamos falar deste senhor, o Dr. Harold Koenig. Não sei se já ouviram falar nele, é provável que sim, alguns. Devem-se lembrar, para quem esteve na Jornada de Cultura Espírita do Oeste, daquele psiquiatra e cientista que cá esteve, Dr. Alexander Moreira Almeida, que é talvez um dos maiores crânios nesta área a nível mundial. E em conversa com o Dr. Alexander, ele apontava o Dr. Koenig como uma referência para ele próprio. Ele dizia: Lucas, este senhor, Dr. Koenig, é o supra-sumo. O que eu aprendi com ele não é espírita, Uma coisa muito interessante. Então, ele ensinou uma coisa ao Dr. Alexander. Olhem que interessante, este médico americano, que não é espírita, ensinou uma coisa ao Dr. Alexander, que é espírita de berço, assim: você, antes de ir trabalhar na universidade, dar aulas, fazer pesquisa científica, pelo menos meia hora a 1 hora de manhã a ler livros espiritualistas, livros que falem de espiritualidade, para manter aquela energia, aquela base, para quando formos para o laboratório, quando formos para as técnicas da ciência fria, materialista, não nos deixarmos de levar na onda dessa perspectiva materialista. É muito interessante, Quer dizer, manter diariamente sempre o foco. Ok, o meu foco da vida está aqui. Eu vou estudar a vida material, mas eu sei que a vida não termina aqui, É um homem notável. Médico, psiquiatra, É o maior especialista no campo da espiritualidade, ainda maior do que o Dr. Andrew Newberg. E a influência, os estudos dele são essencialmente sobre a influência da espiritualidade da pessoa sobre a sua saúde, independentemente de ser católico, budista, testemunha de Jeová, etc. Diz ele, qualquer espiritualidade bem vivida afeta positivamente a saúde da pessoa. Mais de 55 livros, 565 artigos científicos e 100 capítulos de livros publicados. As suas contribuições demonstram cada vez mais o encontro da ciência com a espiritualidade. De tal modo que a própria revista Veja, no Brasil, quando ele foi ao Brasil, o entrevistou, onde ele diz que há uma relação significativa entre a frequência da prática religiosa e a longevidade. Quer dizer, quanto mais ligado à espiritualidade eu tiver, maior é a probabilidade de eu durar mais tempo. Olhem que interessante. Não sou eu que digo isto, nem é a doutrina espírita. É o maior cientista nesta área, que não é espírita. Temos aqui um pouco do seu longo currículo. Além de professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, é também convidado para dar aulas na Arábia Saudita, no Irão, na China, entre outros. Já falámos nestes números, de 55 livros e 565 publicações. O último livro dele que saiu é este, Handbook of Religion and Health, que é o livro de bolso
da religião e da saúde. Eu adorava comprar o livro, mas tenho de arranjar um amigo rico, porque o livro é estupidamente caro, à volta entre 200 e os 600 euros. É um livro grosso, é a terceira edição. A primeira edição foi mais pequena, agora é uma terceira edição. E eu pergunto-me, caramba, porquê é que fazem livros tão caros? Pronto, certamente há de haver uma justificação. Então, ele prestou testemunho no Senado americano, não é? Explicando aos políticos a importância do envolvimento religioso, da espiritualidade na saúde pública. Portanto, a espiritualidade para este médico é uma questão de saúde pública. É como nós não poluirmos a natureza, termos sítios para caixotes do lixo. Isto é tudo uma questão de saúde pública. Quer dizer, quanto mais investirmos na espiritualidade a nível nacional, mais as pessoas são saudáveis, menos o Estado gasta dinheiro nas doenças com ele. Vários prémios que ele recebeu, entre outros que não estão aqui, né? E este livro, que eu ainda espero um dia encontrá-lo um bocadinho mais barato, ou então, se me sair o Euromilhões, conseguir comprá-lo, porque era muito interessante. Ora bem, o Dr. Harold Koenig fez um estudo muito interessante com 900 doentes psiquiátricos. 900 é obra, entre outros estudos que ele fez, claro. Em que é que consistia o estudo? Em fazer um tratamento através da prece. Os doentes psiquiátricos, além da medicação antidepressivo, calmante, o que fosse receitado pelo psiquiatra, tinham uma receita também de prece. Cada um orava de acordo com as suas convicções, ocidentais, orientais, não interessa, de joelhos, a pé, deitados, como fosse, de mãos erguidas, só mentalmente, cada um orasse à sua maneira, né? Propôs isso à meditação e foi aumentando a periodicidade, com esses 900 doentes, foi aumentando a periodicidade das preces, portanto, aumentando cada vez mais por semana, e isto durante 2 meses. Há aqui um livro até muito interessante, está traduzido para o português, consegue-se encontrar online e nas livrarias. A espiritualidade no cuidado com o paciente. Porquê, como, quando e o quê? Quer dizer, este cientista pega na espiritualidade e mete-a dentro dos hospitais, nos cuidados de saúde continuados, nos médicos, nos cirurgiões, nos enfermeiros, nos auxiliares, etc. O que é que aconteceu? Aqueles 900 doentes, antes de começarem o exercício, eles fizeram análise ao sangue a todos eles, para ver o quê? Qual era o nível de cortisol que eles tinham no sangue. O nível de cortisol mede o stress, né? Por exemplo, quando o Benfica está a jogar, né, e perde o jogo no último minuto, o meu nível de cortisol vai ao máximo, né? É um stress enorme. Então eles mediam aquilo e anotavam. E depois, à medida que eles iam, durante esses 2 meses, iam rezando convictamente e aumentando o número de preces diariamente ou semanalmente, eles iam medindo, fazendo análise de sangue novamente, iam medindo o nível de cortisol desses doentes, né? Após 2 meses, repetiram as análises e verificaram que os doentes psiquiátricos, quando oravam e à medida que aumentavam as preces, os níveis de cortisol diminuíam. Quer dizer, apesar de serem doentes psiquiátricos, ficavam mais calmos, sem stress ou com muito menos stress do que o que tinham antes. Isto graças aqui a um comprimido revolucionário chamado oração. Não é rezas. Rezas é debitar palavras. Ave Maria, não. E depois uma gente queima-se e a meio de uma Ave Maria sai uma porra, porque, etc. Não, é uma coisa mental, né? Já aconteceu isso com um familiar meu. Foi isso é que eu falei no assunto. O cortisol, portanto, já disse, é a hormona responsável pelo stress. Se esta hormona diminui, as pessoas ficam o quê? Mais relaxadas.
mais confiantes, logo aumenta-lhes a esperança média de vida. São as conclusões a que o Dr. Harold Koenig chega. Este livro é muito bom também, está traduzido para o português, podemos encontrar nas livrarias. Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade. Aqui um outro que eu penso que ainda não está em português, The Healing Power of Faith, o poder curador da fé, não é? Então, a juntar àqueles 80 que já falámos, pesquisadores, lembram-se no início das pessoas diziam assim, os cientistas de outrora não acreditavam em Deus. É mentira, 99% eram espiritualistas, acreditavam na vida para além da morte. Fizeram pesquisas e comprovaram isso. Então, além daqueles, onde terminamos no Dr. Ian Stevenson, temos agora também estes três que falámos hoje. Este psiquiatra, neurocientista, e este também psiquiatra, Gary Schwartz, Andrew Newberg e Harold Koenig. Então, amigos, vamos voltar aqui ao nosso amigo cão. Depois de toda esta gente muito conceituada, né, importante na evolução científica da Terra, depois desta gente se ter dedicado a estes estudos, recomprovando o que Allan Kardec já tinha comprovado em 1857, será que ainda há dúvida que existe vida para além da morte? Não faz sentido, não é? Sim ou não? Será que ainda se pode colocar esta questão? Há provas? Há pessoas que dizem que não há provas. Não há. É uma coisa impressionante. Eles têm razão, os materialistas, ou fisicalistas, como se queira, têm razão quando dizem que não há provas. Não há provas é que a vida não continua. Não há nenhum materialista que apresente uma tese válida a nível científico que demonstre que não existe vida para além da morte. Mas existem teses científicas, pesquisadas até à exaustão, que demonstram que a vida para além da morte continua. São as visões no leito de morte, as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, a reencarnação e a mediunidade, onde podemos também incluir a transcomunicação instrumental. Então vamos continuar a dizer isto? Ok, acabou a vida, não há mais nada, não é? É de facto muita ignorância, porque é preciso ter muita fé mesmo para acreditar nisto, como diz o Dr. Alexandre Moreira Almeida. É preciso ter muita fé para ser materialista, porque não há nada que prove isso. Quando não é preciso muita fé, ou nenhuma, para ser espiritualista, porque são são provas, são evidências, são factos repetíveis em todo o planeta, um pouco por todo o mundo, variando de cultura para cultura, né? Então, tudo aponta para que a vida continua. Isto dentro dos cientistas não espíritas, porque o espiritismo sabe que isto é uma realidade. Estão demonstrados estes casos, né? Agora, se a vida continua, ok, temos esses, pelo menos 5 evidências da imortalidade da alma, experiências quase morte, visões no leito de morte, experiências fora do corpo, reencarnação e mediunidade. Boa, obrigado. Se isso for verdade, como é, de acordo com o espiritismo, será que isso tem alguma consequência sobre o ser humano, sobre a humanidade? É isso que nós vamos ver, né? Tem uma consequência moral. Se eu sei que eu vou continuar vivo depois da morte do meu corpo, se eu sei que eu vou reencarnar, eu vou colher o que semear, eu nesta vida, espera aí, não posso roubar, não é? E isto teria sido muito útil para muitos políticos, banqueiros e homens de negócios do planeta inteiro que roubam aos milhões os povos que deveriam defender, não é? Então, uma das consequências morais é esta: o fim do racismo,
Temos aqui o Martin Luther King que dizia isso. Aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Um homem notável, né? Que veio lutar e pagando com a própria vida pela dignidade dos pretos em África, nos Estados Unidos da América e não só, em todo o mundo, né? Mas temos também outros preconceitos que vão desaparecer com o conhecimento da vida para além da morte, são os conceitos sexuais. Eu achei uma piada, há tempos no Lavi, aqui nas Caldas da Rainha, na papelaria tinha lá uma caixinha de pastilhas compreender as mulheres, comprei logo isto, então tinha várias, também tinha outra compreender os homens, tinha várias. Eu achei engraçado por ser uma coisa original. Aquilo eram pastilhas, chicletes lá dentro, né? Só comprei por causa da caixa, tirei fotografias, etc. Em fase experimental devido à complexidade do tema, né? É claro que diz isto quem é machista, né? E depois temos o outro oposto, são as feministas. Mas nós somos espíritos. Ela nesta vida está mulher, não é mulher. Eu nesta vida estou homem. Na próxima reencarnação podemos trocar, eu vi como mulher e ela vem como homem, ou não, ou manter a mesma polaridade. Então se nós soubermos isto, deixa de haver estas guerras de sexos. Olhem que coisa, a humanidade não tem dinheiro para extrair água em zonas áridas da Terra, mas tem dinheiro para procurar água em Marte. A pergunta é, será que existe vida inteligente na Terra? Nós fazemos coisas assombrosas em termos científicos, conseguimos aterrar sondas em cima de um pequenino rochedo, um asteroide, e fazer análises e trazer essas para a Terra, coisas incríveis, que fazem pensar, meu Deus, nós humanos somos um bocadinho deuses, como dizia Jesus de Nazaré. Mas conseguimos fazer isso, conseguimos ir a programar a viagem para Marte, como o Elon Musk quer ser o primeiro a colonizar Marte e tornar-se dono daquilo. Na Lua, como os chineses estão a fazer e noutros locais. E na Terra, os conflitos sociais. Os pobres e os ricos, os remediados, né? Os remediados e os ricos não se preocupam muito com os pobres, porque estão bem, até ao momento em que eles começarem a ser pobres, né? Agora, eu vou pensar assim, espera aí, eu na próxima reencarnação posso vir por opção ou por imposição, para meu benefício e evolução espiritual, posso vir numa condição de muito pobre. Posso nascer no Sudão, no Iémen, e eu naturalmente tenho 90% de hipótese de ser muito pobre, miserável até. Qual é a diferença entre esses irmãos e nós? Estamos aqui de barriguinha cheia, bem vestidos, com casas com ar-condicionado, isto, aquilo, aquilo. Neste momento, amigos, na Terra temos 120 milhões de pessoas deslocadas, a viver ao relento, ou a viver em tendas, ou a viver em campos de concentração, ou em acampamentos, um pouco por todo o mundo, mas nomeadamente em África, não é? E outra consequência moral é o respeito pela natureza, não é? O espírita tem a obrigação de ser um dos maiores ecologistas da Terra, tem a obrigação de ser um dos maiores defensores da natureza, porque ele sabe que vai voltar a reencarnar na Terra e encontrar a Terra como a deixou. Então não vai deixar sacos de plástico na praia. Nós somos fantásticos. Os portugueses têm uma genialidade que eu às vezes fico boquiaberto. Nós vamos fazer piqueniques ali para a zona de Ferrel, e lá perto, e noutros, e ali no Pinhal de Leiria. Vamos fazer piquenique, fazemos lixo, mas como somos muito limpinhos, pegamos no lixo, metemos num saco de plástico, atamos, damos um nó para o lixo não sair e deixamos pendurados no pinheiro. Que alguém há de ir recolher aquilo. É
uma coisa, de facto, não deve haver vida inteligente na Terra. E para terminar, estamos quase a terminar, outra consequência moral vai terminar a xenofobia. A xenofobia que é a luta de países contra países. Nós não vemos aqui as fronteiras dos países. Onde é que elas estão? Estão na nossa mente. O doido daquele nosso irmão do Putin é querer conquistar. Ele qualquer dia vai desta para melhor, vai para a Quinta das Tabuletas também, como os outros, ou Quinta dos Pés Juntos, né? Andou ali a matar milhares e milhares de pessoas, a provocar dano. Quem diz o Putin, diz os americanos, um pouco por todo o mundo, diz todos aqueles que são senhores da guerra. E nós perguntamos porquê? Tão estúpido haver guerra. A guerra é a coisa mais estúpida à face da Terra. Não é? Então, se eu sei que na próxima reencarnação eu posso nascer russo, americano, no Iémen, no Sudão, em Portugal, em Espanha, no Brasil, faz algum sentido eu agora considerar um brasileiro, um russo ou qualquer coisa, um inimigo, ou ter ódio ou aversão? Não, não faz sentido. Obviamente que eu devo ter amor à minha pátria. Amor naquele sentido de devolver à pátria aquilo que a pátria me deu. Não é estar agarrado ao nosso país, não. Mas eu nasci em Portugal, Deus mandou-me para Portugal. Eu aprendi coisas do património físico, material, espiritual deste povo. Eu faço parte deste povo. Não sou mais nem menos do que os outros. Tenho a obrigação de ter orgulho no bom sentido de ser português, como cada um no seu país, né? E devemos um preito de gratidão a todos os nossos antepassados. Temos a nossa história, não podemos renegar a nossa história. Dizer assim, não, isto não vale nada. Somos todos iguais. Não somos nada todos iguais. Somos povos diferentes, né? O povo português é diferente, por exemplo, do espanhol. Cozinha muito melhor que os espanhóis. Qualquer cozinha muito melhor do que qualquer outro povo, na minha opinião. Portanto, são estas pequenas coisas, fazem parte da nossa evolução. Nós, quando desencarnarmos, não vai ser tudo a uma olha e fé em Deus, não vamos juntar com os russos, com os ucranianos, com os árabes, não. Vamos continuar em comunidades no mundo espiritual a aprender, a evoluir, etc. Então, se nós fazemos parte de um povo, das famílias espirituais, como Allan Kardec nos apresenta, né? São aqueles espíritos que estão numa determinada faixa, estão em sintonia, são espíritos familiares. São aquelas pessoas que sentem afinidade umas pelas outras quando se conhecem. Dizem, pá, não sei porque sinto uma afinidade com aquela pessoa. Porque é da minha família espiritual, está na mesma onda de frequência. Ok? Então, como resolver este problema? Temos a chave do problema, é a reencarnação. É a chave para decifrar os enigmas da vida. Quem sou, de onde venho, para onde vou, o que é que estou aqui a fazer, as causas das dissemelhanças. Né? Só através da reencarnação é que se desfazem todos aqueles preconceitos, os raciais, os sexuais, os sociais, né? etc. E só estudando o Espiritismo, amigos, que tem estes 5 pontos básicos, estudando o Espiritismo, divulgando-o junto das pessoas, nós vamos iluminando a Terra, vamos nos iluminando a nós, por dentro, e vamos iluminando os outros que nos seguem na retaguarda. Nós, espíritas, não somos melhores que os outros, os ateus, agnósticos, católicos, protestantes, não. Deve haver muitos protestantes, muitos ateus que são melhores pessoas do que eu e que outros, mas nós espíritas temos esta informação e esta informação dá-nos uma obrigação ética ou moral de sermos melhor cada dia que passa, ou pelo menos tentarmos ser, mesmo que não consigamos, ok? Estes são os livros da nossa autoria que temos aí. Eu realço este, Factos Espíritas em Portugal, que tem a ver com o tema de hoje, que é Pesquisas Espíritas, parte 14. São 15 casos de manifestações espontâneas de espíritos que aconteceram aqui no centro e também em outros locais de Portugal e que demonstram a imortalidade da alma. Ninguém tinha como saber aquilo. E assim,
fica o nosso apelo. Com estes conhecimentos, as consequências morais quais são? É que vale a pena tentar ser correto, tentar ser honesto, não é? E tentar amar mais um bocadinho, não é? Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Deixamos aqui os nossos contactos, nomeadamente o do YouTube, onde estão depositadas aquelas palestras que falámos.